Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Comigo, graças a Deus, tudo bem. Depois desse episódio da Covid, né? Graças a Deus, tudo bem. Eu, minha esposa, minha enteada, o esposo dela. Graças ao bom Deus, Deus nos permitiu estarmos por aqui mais um tempo. Ouviu as orações dos irmãos, muitos irmãos oraram, irmãos que me conhecem pessoalmente, outros que conhecem só pelo canal, mas que tem meu WhatsApp também. Pessoas orando constantemente. Eu quero agradecer profundamente meu coração a Deus por cada irmão que orou, cada igreja, os irmãos. Se eu citar por nome aqui, eu vou cometer injustiça, né? Os irmãos de Vilhena, lá em Rondônia, os irmãos do Rio de Janeiro, irmãos aqui de Cruzeiro, enfim, muitos irmãos, pessoas que têm um carinho pela gente aí, que realmente ficou preocupado, que esteve orando, intercedendo, buscando a Deus. E graças a Deus estamos aqui, para a glória do Senhor Deus. Domingo já retorno ao meu trabalho, se Deus quiser. E as atividades na obra do Senhor também. Logo estarei essa semana já, se Deus quiser, preparando mais estudos, preparando mais sermões, né? Pregando na igreja certamente, e aqui em casa também, gravando alguns estudos. Mas eu quero de coração agradecer a cada irmão, cada pessoa que orou, que buscou a Deus, que pediu o meu favor, o favor da minha esposa, né? Passamos um período difícil, uma semana que está se encerrando amanhã já a quarentena, mas foi uma semana da semana passada, por exemplo, foi muito difícil. Eu, principalmente, tive muita febre, né? Muita febre, foram 6 dias de intensa febre, muito cansaço, muita dificuldade, mas graças a Deus, aos poucos vai voltando ao normal. Leva um tempo ainda para... no meu caso não, mas minha esposa, por exemplo, estava com um pouquinho ainda de falta de apetite, de sentir o sabor das coisas, né? Isso já passei, essa fase já passei. Algumas coisas ainda não consigo comer, fica meio estranho no corpo, mas é coisa que, passando os dias, vai voltando ao normal. Mas o pior já passou, graças a Deus. Mas assim, para não ficar assim, só eu falando de gratidão, eu quero ler um texto que está em Romanos, capítulo 4, versos 16 e 17, que eu vou usar uma parte do 17, mas eu vou ler o 16 e 17 para dar um pouco mais de contexto. Portanto, é pela fé, para que, segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, qual é pai de todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituir, perante aquele no qual creu, a saber Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Né? O contexto aqui fala da fé de Abraão, e que ele creu, né? Se você continuar lendo aqui, vai ver que ele creu, o qual em esperança creu contra a esperança e tal, e se torna o pai da fé. Mas o versículo 17 diz que Deus é aquele que chama a existência as coisas que não são como se já fossem, chama a existência aquelas coisas que não existem como se já existissem. E por que eu estou lendo esse texto aqui? Eu, de manhã, acordei muito cedo hoje, já estou voltando ao meu normal também, de acordar muito cedo. Eu quero falar algumas frases aqui que todo crente bíblico deveria riscar do seu vocabulário. Poucas, eu podia colocar aqui mais, colocar 20, 30, 50 pelo andar de carruagem nos dias de hoje, mas eu vou colocar aqui algumas frases, talvez 6, 7 frases, que todo cristão bíblico deve riscar do seu vocabulário. Tem uma frase que é assim, né? Nem Deus. Primeira frase, nem Deus. Observe, alguém disse assim, tirar o povo do Egito para Deus foi fácil, mas tirar o Egito do povo, nem Deus. Olha que coisa mais absurda alguém falar isso. Um pastor ainda famoso, né? Os irmãos devem ter ouvido essa frase aí. Nem Deus. Ou seja, está limitando Deus no seu poder, na sua ação. Nem Deus. Deus faz o que ele quiser. Se ele quiser, ele faz. Se não fez é porque ele não quis. Poder ele tem. Gente, pelo amor de Deus, como que alguém pode dizer ser pastor, ser um pregador do evangelho e chegar em público de multidões e dizer nem Deus? O Deus que chama a existência, as coisas que não são como se já fossem. Imagina Deus, haja, começou a brotar planta, animal, célula, brotou, fez. Então,
nesse meu videozinho rápido aqui, curto aqui, de gratidão a Deus, eu quero que os irmãos aprendam umas coisas, irmão. Risca essa frase, risca do seu vocabulário, elimina do seu vocabulário. Olha só, Isaías 43:13 diz assim: ainda antes que houvesse o dia, eu sou, operando eu, quem impedirá? Então, como assim nem Deus? Sabe, umas coisas absurdas. Outra frase também que eu ouço muito é assim: que Deus possa, arranca do seu vocabulário isso. Irmão, que Deus possa te abençoar. Irmão, que Deus... Eu entendo. A pessoa às vezes fala nessa frase, que Deus te abençoe, né? Mas o certo é que Deus te abençoe. Que Ele queira te abençoar. Agora que Ele possa, Ele pode, meu irmão. Entendeu? Ele pode. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te abrir uma porta. Estou colocando aqui uma condição, uma condicional que talvez ele não consiga, que nem eu, por exemplo, não posso. Que eu possa te ajudar, talvez sim, talvez não. Que eu possa ser útil, talvez sim, talvez não. Agora Deus não, Deus é poderoso. Que Deus possa, não, meu irmão, Deus pode. Lembra de Mateus 8? Quando o leproso chega e prostra-se em adoração, depois do sermão que ele pregou, né? Capítulo 5, 6, 7 de Mateus. No capítulo 8, o leproso chega e diz: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo, pode purificar-me. Quero. Que ele pode, ele pode. O detalhe é se ele vai querer ou não. E nessa ocasião ele disse: sim, quero ser limpo. E ficou purificado. Eu tenho até pregação minha no canal sobre isso já. Outra frase, que Deus precisa pedir autorização para o homem para agir na terra. Pensa. E o pessoal aplaude, o pessoal acompanha essas frases, compra essas frases, vende essas frases. É uma abominação, é uma aberração, é uma blasfêmia. Deus cria o homem, cria o universo, cria as moléculas, cria a célula, cria os átomos, forma o universo, cria anjos, cria tudo. Aí na Terra, Deus tem que pedir autorização para o homem para ele agir. Salmo 24, versículo 1, do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Deus precisa pedir autorização para o homem para agir na terra. Faça-me um favor, arranca, risca essa frase indecente do seu vocabulário, se ele faz parte. Se fizer parte, arranca essa porcaria dessa frase do seu vocabulário. Deus precisa pedir autorização para o homem. Sabe essa mania do homem no centro, né? Egocentrismo, essa questão do homem como um ser, etc e tal, é o que está estragando muita gente. As pessoas não conseguem mais ter reverência a Deus. Olha só. Outra frase também que é terrível. Deixa Deus ser Deus. Poxa vida, gente. Pelo amor de Deus vivo. Deixa Deus ser Deus. Sabe, o homem fica assim, tão cheio, e as pessoas aplaudindo o homem e colocando o homem em pedestal, né, esse humanismo terrível que é devastador. Aí coloca lá: não, tem que deixa Deus ser Deus. Mas se Deus quiser usar, ele usa. Se quiser fazer, ele faz. Nós já vimos nos textos sagrados Deus usando anônimos, usando animais, usando criança, usando seres do jeito que ele quis, para o seu louvor, para a sua glória. Aí vem alguém e diz: não, deixa ser Deus na sua vida. Meu irmão, pelo amor de Deus. Outro também é: deixa Deus te usar. Olha, Isaías 42, versículo 8 fala assim: eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não darei a outros, e nem meu louvor às imagens de escultura. Ali o contexto é que quando Deus trouxesse o povo do cativeiro, não seria as imagens de escultura seriam louvadas, as pessoas iam saber. Mas aqui o cerne, a mensagem aqui é: ele é Deus. E pronto, deixa Deus ser Deus. Outra frase, né? Deixa Deus te usar. Meu Deus. Quer dizer que eu vou deixar ele me usar se eu quiser. É o humanismo. É o homem no centro. É o famigerado. Eu vou fazer um vídeo, ainda não fiz até hoje, sobre o livre-arbítrio. Que as pessoas aplaudem e ficam colocando como um Deus na sua vida. Pelo amor. Olha bem. Isaías 45, versículo 9, diz que nós somos caco entre os cacos de barro. O que um caco de barro vai dizer para o seu Criador? Como é que o caco de barro vai chegar e vai dizer: não quero isso, é um caco de barro. Caco entre os cacos de barro. Né? Deixa Deus te usar, deixa Deus ser Deus. Né? E tem uma outra que é mais recente, essa molecada nova aí: você é o centro de Jesus.
De não sei o que, Jesus é o centro. De não sei o que lá, não sei o que tem, Jesus é o centro. Mas de você, não, de Jesus, você é o centro. Tenha santa paciência. Vou ler só um texto aqui, em Efésios 1:10, esse aqui eu vou ler. Efésios, capítulo 1, versículo 10, diz assim, vou ler só o 10. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu como as que estão na terra, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus quanto as que estão na terra. Converge nele. Tudo volta-se para ele. Ele é o centro, ele é o Senhor, ele é o que está entronizado, ele é o que está à destra do Deus Todo-Poderoso. Uma outra frase, que também é recente, né? É aquela assim, eu determino, né? Eu decreto, eu determino, eu declaro, sabe? Isaías 46:10 diz a palavra do Senhor que antes que houvesse, eu vou ler também, Isaías 46:10, eu sempre estou citando essa frase, Isaías 46, olha, vou ler o 9 ou 10, lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncie o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Aí vem um sequelado e fala que determina, que decreta, que declara, que isso, que aquilo. Eu quero citar duas frases aqui. Eu poderia citar muito mais aqui frases idiotas como essa, desculpa a minha expressão, mas tem dia que não dá não. Tem dia que a gente fica meio grosseiro, né? Vocês me perdoem disso. Mas a pessoa não lê a Bíblia, não estuda a Bíblia, e depois fala que é doutor, que divindade, que não sei o que, e chega e diz, nem Deus, meu Deus, essa frase é uma das piores que tem. É uma das piores que tem. Nem Deus pode fazer, nem Deus. Se ele quiser, ele faz. Se ele não fez, porque ele não quis. Segundo o beneplácito da sua vontade, ele faz qualquer coisa. Sabe? Duas frases de duas pessoas. Uma, Maria, mãe de Jesus, e outra do próprio Senhor Jesus. Olha só comigo, Lucas 1, 37 e 38. Mateus, Marcos, Lucas. 1, 37 e 38. Diz assim. Maria dizendo, né? O anjo dizendo, eis aqui também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. 36. Esse é o 6º mês para aquela que será chamada estéril, porque para Deus não há impossível. Disse então Maria, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Cumpra-se em mim segundo a sua palavra. As nossas orações, irmãos, né? Seja nesse momento de Covid, passei por isso, aí estou finalizando, né, minha quarentena, como é que fala? Esse período de isolamento, né? Se fosse para me levar, estou salvo, estou em Cristo, estou na glória. Sabe? A gente está assistindo televisão, vendo só falar de Covid, você está com aquele vírus no corpo, né? A partir do 10º dia de contágio, você não contamina ninguém mais, segundo a ciência. Mas você olha ali e vê a gente morrendo, foi tranquilo, fala, se for minha vez, chegou agora, vamos embora para a eternidade com Cristo. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra, a tua vontade. Ponto. Fulano perdeu gente morreu, tá gente sofrendo. Continuamos orando pelas pessoas. Tem amigos que, nesse momento, hoje mesmo, já falei com eles, que estão com parentes, estão com esposa internada, estão passando por certas dificuldades, perdeu o pai, enfim. E nós vamos continuar orando por essas pessoas, né? E por nós também, para que não venha novamente ter um contágio, eu que trabalho no hospital, e poder tocar a vida. Agora, observe bem, outra frase, Lucas 22, 42. Ainda em Lucas 22, 42, diz assim a palavra do Senhor. 22, 42. Dizendo, eu vou ler o 39. E saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes, orai para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice,
Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Como Maria disse, cumpra-se na tua serva a tua vontade segundo a tua palavra. Jesus diz, não, se quiseres, né? Se queres, passa de mim esse cálice, aquela ira, aquele sofrimento todo que ele ia passar por causa de nós pecadores. Todavia, não faça a minha vontade, mas a tua vontade. Então, irmão, aqui eu citei acho que 7 frases, né? Citei 7 frases. Nem Deus, que Deus possa. Deus precisa pedir autorização para os homens para agir na terra. Deixa Deus ser Deus, deixa Deus te usar. Você é o centro de Jesus. Eu determino 7 frases aqui que você deve eliminar do seu vocabulário. Excluir, arrancar, riscar. Deus pode. E que Deus te abençoe, se Ele quiser. Deixa de ser Deus, ser Deus, pelo amor de Deus. Uma criatura, um caco entre os cacos de barro. Alguém que está respirando agora, no segundo seguinte já não está mais. Aí esse ser vai determinar o que Deus vai fazer, pelo amor de Deus. Mas que nós sejamos fiéis ao Senhor, tementes a Deus, e possamos falar, segundo a tua vontade, faça o teu querer, Senhor, porque é o Senhor que determina todas as coisas. Né? Se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. Se não fizer, o Senhor é Deus. Se o Senhor curar, o Senhor é Deus. Se o Senhor não curar, o Senhor é Deus. E pronto, fim de papo. E o cristão, ele está firme em Cristo, salvo, guardado eternamente. Se partir, parte salvo. Outra coisa que me lembrei agora, não é de hoje não, antes da pandemia até, tem muita gente falando de vacinação, desde 2018, eu acho, algumas pessoas, pastor, mas a vacina tal, vai ter uma morte. Meu irmão, presta bem atenção, não morre ninguém, nem ímpio e nem salvo, se Deus não dizer que chegou o dia dele. Ninguém morre. Você pode levar 10 mil tiros, se não for sua hora, Deus fala, não vai hoje, não vai morrer. E se for a hora, tropeça no tapete, bate a cabeça, morre, pronto. Quem decreta, quem comanda, quem determina é Deus. Ao Senhor seja toda a honra e toda a glória e todo o louvor. Para encerrar mais uma vez, eu quero agradecer aos irmãos que oraram por nós aqui em casa, pela minha esposa, por mim, pelo meu enteado, pelo esposo dela. A Nenezinha, graças a Deus, não contraiu a Covid, graças a Deus. E nós estamos aqui para servir o Senhor. Para a semana já vamos estudar algumas coisas mais. Você continua, pode fazer seu pedido de assunto, né? Tem alguns assuntos já que eu tenho preparado para poder colocar no canal também. E estudos na igreja também, pregações, né? Para nós fazermos a obra do Senhor. E lembre-se disso, quem comanda é Deus. A morte e a vida pertencem ao Senhor. Do Senhor vem a salvação. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde em Cristo Jesus.